Bem-vindo de volta ao programa. Estamos acompanhados por Larry Johnson, ex-analista da CIA. Muito obrigado por voltar e adorei a camisa. Cara, é sempre uma honra estar com você. Então, você tem escrito muitos artigos recentemente sobre os avanços da Rússia, mas também sobre os componentes econômicos da guerra. Vimos, por exemplo, o foco em atacar a infraestrutura energética de ambos os lados. Os russos estão destruindo redes elétricas em toda a Ucrânia, enquanto a OTAN e a Ucrânia tentam atingir as refinarias de petróleo na Rússia. Mas com esses ataques a navios russos, isso parece estar entrando em uma área muito perigosa. Com toda certeza. A Ucrânia foi agora colocada em alerta, assim como a Europa, de que, se isso continuar, Vladimir Putin explicou em uma declaração à imprensa ontem, podemos chamar isso de uma escada de escalada. Começa com a destruição dos portos ucranianos em Odessa e ao longo do Mar Negro, depois avança para um embargo total, ou bloqueio desses portos, e até mesmo para o afundamento de navios que entram e saem deles. E este último ponto pode incluir o afundamento de navios pertencentes a outros países, como França, Alemanha ou Reino Unido. Houve um ataque ontem a um navio ligado à Rússia na costa do Senegal. Puxa, o Senegal não costumava pertencer a uma certa potência europeia, ou pelo menos estar sob algum controle dela? Ah, sim, seria a França. E veja bem, os senegaleses falam francês, ou pelo menos é uma de suas línguas. Então, a suposição é que Macron autorizou um ataque de drone porque certamente esses drones não voaram da Ucrânia até a costa do Senegal. Foi um ataque deliberado e planejado contra aquele navio russo. E a Rússia, bem, Vladimir Putin foi muito claro, ele definiu isso como pirataria e disse que vão reagir de acordo. Portanto, isso representa uma possível escalada. Agora, o interessante é que o primeiro ataque no dia 28 contra os 2 petroleiros vazios ocorreu na zona econômica exclusiva da Turquia. Os petroleiros iriam, no fim das contas, transportar petróleo vindo do Cazaquistão. Pois é, Erdogan estava gritando feito um porco ferido. Ficou furioso. E o líder do Cazaquistão ficou indignado. Então, em vez de conquistar a simpatia de outros países, a Ucrânia conseguiu alienar 2 nações que, no mínimo, poderiam ter permanecido neutras em relação à guerra. Isso acabou saindo pela culatra. É impressionante como o Ocidente parte dessa suposição embutida de que a Rússia depende das exportações de petróleo e gás, e que se simplesmente cortarmos isso, a Rússia vai desmoronar, que a economia não pode continuar. E veja, você morou lá. Isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Na verdade, a quantidade de dinheiro que entra nas mãos do governo russo, por meio do comércio de petróleo e gás, vem diminuindo como porcentagem do PIB. Não aumentando, diminuindo. E veja, a Rússia não está em uma posição em que, se deixar de exportar petróleo e gás, vai entrar em colapso. Mas é isso que o Ocidente presume, e é por isso que estão tomando essas medidas. Cara, se atacarmos as refinarias que impediram o petroleiro de sair, a Rússia vai desmoronar. Isso mostra, e é aí que você é necessário, porque você traz seu conhecimento de história, e tentar tornar o passado relevante para o presente é exatamente o que o Ocidente tanto precisa. O Ocidente se esquece de que nos primeiros dias, na verdade, nos 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, no que diz respeito ao Ocidente, com o Reino Unido e os Estados Unidos, o número de navios mercantes afundados diariamente era, quero dizer, enorme. E, novamente, isso se baseava na crença alemã de que, se destruíssem a frota mercante, o Reino Unido estaria acabado. Bem, mesmo com todos os esforços alemães para fazer isso, e eles realmente destruíram um número significativo de navios, isso não impediu o Ocidente de se fortalecer. Da mesma forma, esses generais aposentados malucos dos SLUs, como Ben Hodges, David Petraeus e o almirante Stavridis, que coleção de idiotas. Eles realmente não caras inteligentes porque continuam insistindo nessa ideia de que
Se apenas conseguirmos mísseis de longo alcance e começarmos a destruir depósitos de suprimentos na Rússia, atacar este ou aquele local, então a Rússia será forçada a entrar em colapso. Dê um passo atrás e olhe para o que a Rússia fez com a Ucrânia ao longo de quase 4 anos. Veja o número de mísseis e drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia. Olhem para o número de alvos que eles atingiram. Foi significativo, foi substancial. Ainda assim, isso não fez a Ucrânia desmoronar. Então alguém está realmente disposto a argumentar que a Ucrânia poderia agora lançar o mesmo número, a mesma quantidade de mísseis e foguetes que a Rússia lançou nos últimos 4 anos? O Ocidente nem sequer tem isso. Quero dizer, é impossível. Então parem de se enganar achando que existe uma bala mágica que vocês podem disparar e que vai forçar a Rússia a colapsar. Enquanto isso, a Rússia continua com a ofensiva. E deixem-me dar mais um ponto de referência. Uma das críticas mais comuns entre esse grupo de idiotas aposentados, os ex-generais, é a Rússia. Olhe para a Rússia. A Rússia está fracassando porque está mal conseguindo conquistar território. Está avançando lentamente. Eles mal realizaram qualquer conquista. Certo, agora sabemos que em novembro de 2025, a Rússia capturou 700 quilômetros quadrados de território dentro da Ucrânia. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Isso é o dobro do tamanho de Gaza. Veja o que aconteceu em Gaza, onde o exército israelense controla todo o perímetro. O exército israelense está lutando contra um grupo de insurgentes com fuzis, pistolas, armas curtas, alguns morteiros rudimentares, mas eles não têm artilharia, não têm tanques, não têm veículos blindados, não têm apoio aéreo. Eles não têm nenhuma das vantagens de inteligência. A Ucrânia tem tudo isso fornecido alegremente pela OTAN. E ainda assim Israel não conseguiu conquistar 350 quilômetros quadrados de Gaza em 2 anos. Mais de 2 anos. Eles não conseguiram fazer isso. E aqui está a Rússia, em 1 mês, dobrando esse território. Então quero dizer novamente, isso ilustra algo que aprendi cedo na CIA, quando eu fazia análise militar, como a política tenta intervir e influenciar. Quando estávamos analisando os guerrilheiros salvadorenhos lutando contra o exército salvadorenho, lá em 1986, nossa conclusão analítica foi que, quando os guerrilheiros salvadorenhos passaram de atacar alvos militares para atacar alvos econômicos, isso era um sinal de fraqueza da parte deles. Mas quando se tratava de analisar os contras, quando os contras estavam atacando alvos econômicos em vez de alvos militares, sofremos pressão para dizer, isso é uma grande conquista militar. É só seguir o mesmo padrão, sabe? O que é bom para um, é bom para o outro. Então, o que estamos vendo da Rússia é que eles não estão recuando, estão avançando de forma constante. Na verdade, esse ritmo de avanço acelerou dramaticamente nos últimos 3 meses, desde setembro. E é por isso, estão estourando tão empanhando tradições negociações towards a Ucrânia. Sim, mas sempre que eu entro em um debate com alguém, eles trazem essa ideia de que os russos não estão vencendo. Olhe para o avanço lento. Nesse ritmo, vai levar décadas até eles chegarem ao Dnieper. Quero dizer, essa é mais ou menos a lógica deles. Pois é. Bem, ou isso é estupidez ou desonestidade, porque ao mesmo tempo, eles reconhecem que esta é uma guerra de atrito. Então, por que a Rússia desperdiçaria tanta mão de obra e equipamento atacando linhas bem fortificadas, sofrendo todas essas baixas, se no fim isso só levaria a uma derrota? Isso não é, principalmente sobre território. Não é como se você tomasse uma cidade e a guerra acabasse. É uma guerra de atrito, em que você destrói o exército inimigo. Então toda essa ideia de que os russos continuariam avançando no mesmo ritmo não faz muito sentido. É um indicador fraco. Em uma guerra tradicional, você quer medir o número de baixas.
E se você observar o que aconteceu nos últimos quase 4 anos, os ucranianos ficaram sem mão de obra. Há uma escassez enorme. O equipamento militar deles, bem, toda a OTAN esvaziou seus estoques de armas e também já os consumiu. As deserções estão aumentando, o moral está baixo. E todos aqueles centenas de milhares de soldados ucranianos que antes estavam bem armados e em posições fortificadas, essas fortificações agora estão atrás dos russos. Eles as tomaram. Então, à frente deles, não há mais fortificações e cada vez menos soldados ucranianos. Muitos dos que eles têm são simplesmente arrancados de suas casas e enviados para a linha de frente sem muito treinamento. Então agora há relatos de deserções em massa. Enquanto isso, os russos formaram e continuam formando uma força de combate ainda maior. Eles estão mais fortes agora do que no início da guerra. Quero dizer, essa é a métrica. Você vai ver os avanços russos aumentarem dramaticamente e as baixas do lado ucraniano subirem acentuadamente à medida que as linhas defensivas e a comunicação colapsam. Mas tudo isso é ignorado com não, eles avançaram devagar nos primeiros 3 anos, então farão o mesmo nos próximos 3. De novo, não consigo decidir se isso é estupidez ou desonestidade. Stupidity or dishonesty, but I think it's more likely stupidity and just lack of. Acho que é mais provável que seja estupidez e simplesmente uma falta de bem. Eles não são bons analistas. Agora eu tenho pensado bastante sobre isso e talvez eu devesse ter chegado a essa conclusão muito antes. Mas acho que agora vejo com muita clareza porque vimos o que eles chamariam de lentidão relativa nos ataques em 2022, 2023 e 2024. Mas agora estamos vendo uma aceleração dramática em 2025. O primeiro fato é que as forças terrestres totais da Rússia, no início da operação militar especial, eram de cerca de 450 mil soldados da ativa, talvez perto de 500 mil. A Rússia entrou na Ucrânia, inicialmente, com entre 125 mil e 180 mil soldados terrestres. E o objetivo deles, que foi alcançado, era exercer pressão suficiente sobre a Ucrânia para negociar, o que o governo ucraniano fez. E havia um acordo provisório entre a Rússia e a Ucrânia até que o Ocidente, Joe Biden e Boris Johnson, interveio e obrigou Zelensky a desistir do acordo. A partir desse momento, a natureza da guerra mudou. Se você voltar e olhar um mapa daquela época, Mariupol estava sob controle ucraniano, cercada em ambos os lados por território controlado pelo Donbass, especialmente pelo povo de Donetsk. Assim, a primeira prioridade dos russos era tomar Mariupol, o que eles conseguiram em maio de 2022. Depois disso, a Rússia não estava lançando grandes ofensivas. Um dos motivos era que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. O período de contrato de vários soldados terminou, a Rússia não havia mobilizado novas tropas e o recrutamento não estava exatamente decolando. Então, pode-se culpar o Estado-Maior russo por não ter preparado um bom plano B. Algo como, se nossa estratégia de negociação falhar, precisamos ter o plano B pronto para entrar em ação. Eles passaram esse plano em setembro, com a mobilização de 320 mil reservistas. Depois aumentaram a taxa de recrutamento e começaram a assinar novos contratos com soldados. Mas só porque você os convoca em setembro, ou diz, ei, apareça na base na próxima semana, não significa que todos estejam treinados, equipados e prontos para agir. Os reservistas precisavam de apenas 2 a 3 meses de treinamento para recuperar a forma, porque já sabiam como servir. Mas para os novos recrutas e soldados contratados, o tempo necessário era de 3 a 6 meses. Então, o que aconteceu a partir de setembro de 2022 foi que a Rússia foi gradualmente reforçando e expandindo suas forças terrestres. Bem, a primeira grande ofensiva dos russos foi contra Bakhmut. Novamente, a tática da Rússia era minimizar as baixas. Eles não iam usar ataques em ondas humanas, como você sabe, Georgy Zhukov era conhecido por fazer durante a Grande Guerra Patriótica. Mas uma vez que você conquista território, tem tropas suficientes para mantê-lo, o Estado-Maior russo estava planejando isso,
sabendo quando novas unidades estariam disponíveis. E novamente, especialmente com recrutas e soldados contratados, você tem pessoas sem experiência de combate. Então, você não quer simplesmente jogá-los lá fora, quer integrá-los a unidades experientes. Isso levou a rotações de tropas. Então havia soldados que estavam chegando ao fim do seu período de serviço. Assim, o exército russo foi se fortalecendo gradualmente. E ela não tinha força suficiente para lançar múltiplos ataques, sustentar esses ataques e depois assegurar o território uma vez que tivessem alcançado seus objetivos. Então, o primeiro grande movimento foi em Kursk, quando finalmente expulsaram todos os ucranianos de lá. Começou com a ofensiva em Susa, liderada pelo general Avdiy Alaudinov. Depois vimos a ofensiva se espalhar a partir de Sumy e Kharkiv, não muito em Luhansk, porque Luhansk já estava sob controle. Depois Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Eu disse que em um mês vimos a Rússia tomar um território 2 vezes maior que Gaza. Isso é significativo. A razão pela qual eles não avançaram mais rápido antes foi em parte a falta de mão de obra treinada e preparada. Não foi falta de recursos. A produção industrial estava atingindo suas metas com bastante rapidez. Mas treinar o pessoal para que saiba operar em um campo de batalha moderno e centrado em rede, onde você se comunica com drones, exige saber onde estão suas geolocalizações. É preciso entender o que é poder de fogo. Há muita informação para absorver, e isso não se aprende apenas lendo um livro ou fazendo uma semana de treinamento. Agora, a Rússia tem cerca de 750 mil, talvez até 800 mil, homens posicionados em território ucraniano, e eles estão conduzindo pelo menos 8 eixos de ataque. Em cada um deles estão avançando, o que realmente coloca os ucranianos em uma situação terrível. É preciso decidir onde defender. A Ucrânia não tem pessoal suficiente para se defender de 8 pontos de contato separados. Então, sim, é aí que eu volto ao ponto. Acho que as pessoas que fazem esses argumentos do tipo, olha como eles estão se movendo devagar, especialmente os generais dos Estados Unidos, eu diria, calem a boca. Vocês entraram no Iraque em 2003 com 120 mil soldados e fracassaram. Fracassaram em pacificar o país, fracassaram em derrotar uma insurgência. E o mesmo vale para o Afeganistão. Levou 21 anos para vocês perceberem. Não podemos vencer isso. Temos que sair. A Rússia não está nessa posição. E sim, você gostaria, pelos padrões ocidentais, que eles se movessem mais rápido? Claro, mas o ponto é que a Rússia está vencendo, a Ucrânia está perdendo, e é por isso que estamos vendo o pânico da Europa agora, em particular. Porque se a Ucrânia realmente estivesse derrotando os russos e acabando com eles, você acha que haveria uma pressão do Ocidente para iniciar um processo de paz? Não, cara. Eles mal poderiam esperar para estar em Moscou dançando sobre o caixão de Putin. Mas não é isso que está acontecendo. Sim, acho que isso é frequentemente ignorado no Ocidente, que a guerra mudou sua dinâmica desde fevereiro de 2022. Inicialmente, as pessoas esquecem que os russos entraram com o quê? Cerca de 100 mil homens. O objetivo era tomar muito território, chocar os ucranianos e então exigir neutralidade, ou seja, alcançar em Istambul o que não havia sido conseguido em Minsk. Mas então vimos o Ocidente intervir e sabotar o acordo de paz. Disseram que a guerra seria resolvida no campo de batalha e começaram a cortar toda a diplomacia com os russos, sugerindo que essa guerra terminaria em capitulação. Ao mesmo tempo, houve vazamentos ou entrevistas com líderes militares americanos e britânicos que diziam que o único desfecho aceitável seria uma mudança de regime em Moscou, uma luta até o último ucraniano. Foi aí que ela se tornou uma guerra de atrito. Nesse ponto, acho que aqueles 100 mil homens, espalhados por um território tão vasto na Ucrânia, estavam extremamente expostos. Então os russos fizeram, eu diria, o que parecia sensato. Novamente, isso não é principalmente sobre território. Você reforça as linhas de frente, recua de Kherson e Kharkov,
e depois fortalece as linhas defensivas. Os ucranianos avançaram, como fizeram no verão de 23, e foram destruídos. Enquanto isso, durante a defesa, os russos estavam formando um exército enorme na retaguarda, aumentando a produção industrial de armamentos. Então, o próximo passo, eles partiram para a ofensiva. Agora estão simplesmente passando por cima de tudo. Os ucranianos perderam, ficaram sem pessoal. A OTAN ficou sem armas. E sim, o problema é que, acho eu, no Ocidente criamos uma narrativa porque queríamos lutar até o último ucraniano. Tínhamos que manter o otimismo. Então os russos entraram e decidimos não aceitar a paz. Íamos enfrentá-los. E então, acredite se quiser, os russos começaram a desmoronar. Sabe, quando se retiraram de Kherson e Kharkov, foi porque, bem, nós simplesmente lutamos melhor do que eles, certo? Os russos são atrasados. Então criamos essa narrativa de vitória. Agora estamos numa posição muito constrangedora, em que passamos quase 4 anos gritando, estamos vencendo, estamos vencendo. E nosso procurador ucraniano está prestes a colapsar. Os líderes europeus não sabem o que fazer além de escalar o conflito. Mas é aí que eu acho, como Putin disse, que a suposição de que tratariam os europeus como os ucranianos foi errada. Eles os tratariam de forma muito mais dura. Bem, quero dizer, deixe-me apenas observar que o Ocidente desconsidera o termo Operação Militar Especial. Eles acham que isso é apenas os russos brincando com as palavras. Mas não, se a Rússia estivesse em pé de guerra, isso significaria mobilização em massa. Agora, Stanislav Karpivnik, acho que você já o entrevistou, também conhecido como Stas, serviu anteriormente nas Forças Armadas dos Estados Unidos, prestes a ser promovido a major quando renunciou à sua patente e voltou para a Rússia. Mas há pelo menos 5 milhões de reservistas russos que poderiam ser convocados. Stas chegou a dizer que o número está mais próximo de 10 milhões. Então a Rússia ainda nem começou a mobilizar isso. E eu não sei, bem, você esteve na Rússia recentemente. Andando pelas ruas, restaurantes e lojas, você não perceberia que há uma guerra acontecendo. A vida simplesmente segue. Não há motivo para as pessoas fazerem sacrifícios. Você pensa em tempos como a Segunda Guerra Mundial, quando nos Estados Unidos não se podia comprar um carro novo, a comida era racionada, havia cartões de racionamento e controles rigorosos sobre os suprimentos, porque tudo precisava ser dedicado ao esforço de guerra. Isso não existe agora na Rússia, mas isso pode acontecer. O que se tem visto a Rússia fazer é acumular uma variedade de armas, porque agora o Estado-Maior não vai cometer o mesmo erro que cometeu em março de 2022. Eles tinham um plano A, mas nenhum plano B bem desenvolvido. Agora tem. Eles têm um plano B e um plano C. O resultado preferido deles é um acordo negociado e o retorno a algum tipo de relação normal com o Ocidente. Mas com o entendimento de que o futuro deles não está no Ocidente. Está no Oriente, com a China, com a Índia e na Sibéria. Mas se isso falhar, se as negociações fracassarem, eles tomarão setores-chave da Ucrânia que impediriam o país de continuar como um Estado normal. Eles tomarão Odessa, tomarão a Transnistria, tomarão Kiev, tomarão Dnipropetrovsk, Kharkiv e provavelmente Sumy e Poltava. Eles vão controlar a maior parte do território, se não todo, que fica a leste do rio Dnieper. É para esse rumo que a situação vai seguir militarmente. E se a Europa decidir intervir para tentar impedir tudo isso, a Rússia está preparada para entrar em guerra com a Europa. Algumas pessoas acham que eles vão usar armas nucleares táticas. Não, é por isso que desenvolveram o Avangard, o míssil hipersônico, que agora está em produção em série. Não é apenas um ou dois, e é por isso que não o utilizam regularmente. Está sendo reservado para o caso de o pior acontecer. A Rússia está em uma posição única para destruir a Europa militarmente. Quero dizer, só para mostrar o quão ruim é a situação para os europeus, há um plano de paz modificado de 28 pontos.
A sugestão deles foi: não, não, não. 600 mil soldados para a Ucrânia não são suficientes. Eles precisam ter 800 mil. Os exércitos combinados da Alemanha, França e Reino Unido somam menos de 500 mil. E sabe qual é a população desses três países? Bem mais de 120 milhões juntos, estou apenas supondo. Mas a Ucrânia tem apenas 19 milhões, segundo o ex-primeiro-ministro Azarov. Então, se entendi direito, os europeus têm uma população maior e economias mais ricas em comparação com a Ucrânia, mas querem que a Ucrânia use quase 10% ou 5% de sua força de trabalho em um exército. É uma loucura. Isso só mostra o quão desconectadas da realidade essas pessoas estão. Acho que parece haver alguma preparação para um possível ataque europeu, porque há alguns relatos, até mesmo na mídia ocidental, de que todo esse novo equipamento, todos os tanques e muitos dos diferentes veículos blindados não estão sendo enviados para a linha de frente. Estão sendo acumulados na retaguarda. Enquanto isso, eles também estão estocando uma enorme quantidade de mísseis. Continuam produzindo-os como salsichas, mais rápido do que estão sendo usados. E o mesmo vale para a eletrônica. Tudo isso indica que estão se preparando para o fim desta guerra, porque os europeus podem ou aceitar que perderam esta guerra por procuração, ou escalar para um ataque direto. E já estamos vendo isso até certo ponto com, como você disse, os ataques a navios comerciais russos. Porque não há como os ucranianos serem... Bem, é como sugerir que os ucranianos por trás do Nord Stream. Isso realmente não faz sentido. Mas com esses 800 mil, qual você acha que é o objetivo? Por que os europeus insistem em 800 mil? Esse é um número absurdo para um exército em tempos de paz. É para estabelecer condições que eles sabem que serão rejeitadas, para poder bloquear qualquer acordo de paz. Ou é para garantir que a Ucrânia não possa voltar a guerrear, que eles só queiram um cessar-fogo temporário? Não, eles não querem isso. É o mesmo chefe de antes. Você sabe, com o Acordo de Minsk II, o primeiro caso em janeiro de 2015, ele foi criado para ganhar tempo para a Ucrânia reconstruir suas forças armadas. Foi apresentado como um acordo de paz e assinado entre o governo da Ucrânia e os líderes de Donbass. Mas, na verdade, como foi posteriormente admitido por Angela Merkel e confirmado por François Hollande, o ex-presidente francês, tudo não passou de uma farsa. Foi projetado unicamente para ganhar tempo, para que a Ucrânia pudesse rearmar, reconstruir, reequipar e recrutar novos soldados. Então agora estamos no que eu chamaria de Minsk III turbinado. Durante Minsk ou Minsk II, antes de finalizarem as negociações, Merkel pega um avião porque o exército ucraniano está cercado perto da cidade de Debaltseve. Eles estão encurralados por milícias de Luhansk e Donetsk, apoiadas por alguns membros do grupo Wagner, e correm o risco de serem aniquilados. Então Merkel vai a Moscou e persuade e convence o presidente Putin a apoiar o processo de Minsk II. Putin o faz, e acho que desde então ele admitiu que foi um erro. Ele confiou no Ocidente, quando não deveria ter confiado. Mas isso interrompeu a ofensiva russa. Acho que os acordos foram assinados por volta de 12 de fevereiro. Fevereiro. E a batalha em Debaltseve terminou 6 dias depois. Mas o acordo nunca foi realmente cumprido. Os ucranianos só o usaram para ganhar tempo. Bem, é isso que eles estão tentando fazer agora, só que é tarde demais. A Rússia não vai cair nessa, sabe? O truque da banana no escapamento. Isso é uma referência a um filme do Ed Murphy, Um Tira da Pesada. Eu já vi esse, não vou cair nesse truque da banana no escapamento. Pois é, essa é a Rússia agora. Eles perceberam não vão ser enganados pelo Ocidente. Fizeram suas exigências de forma muito clara, muito específica, e não vão recuar delas. E você sabe o desprezo que Putin tem pela Europa. Ele não está tomando nenhuma medida para escondê-lo. Ele estava visivelmente irritado ontem em relação à Ucrânia e à Europa,
por causa desses ataques aos navios. Ele foi questionado tanto em Bishkek, na coletiva de imprensa há uma semana, era no Tajiquistão, quanto hoje, pouco antes de entrarmos no ar. Ele deu uma entrevista de 2 horas e meia para 2 jornalistas do India Today. E uma delas perguntou, "Ei, e quanto a voltar ao G8?" E ele simplesmente respondeu, "Isso acabou." E então eu disse, bem, poderia explicar isso? E por que voltar? Paramos de fazer isso há anos. E ele disse que você iria e ninguém falaria com você. Então é tipo, por que ir? Sabe, eles querem ficar irritados conosco. Então se você não vai se sentar para conversar, é melhor eu gastar meu tempo falando com pessoas que realmente querem conversar. E este é, você sabe, seu amigo e meu amigo, Sergei Karaganov. Ele tem sido uma das vozes principais dizendo, ei, como falamos da última vez que estive com você, você escreveu um livro sobre isso. Sobre a Rússia, se afastando do Ocidente e expandindo seus relacionamentos com o Oriente. E que esse é realmente o futuro da Rússia. E é isso, sabe? Acho que é aí que toda essa guerra acelerou esse processo. Estive na CNN Índia esta manhã para uma entrevista e eles também perguntaram por que Putin está vindo à Índia. Ele quer sinalizar ao Ocidente que pode diversificar seu comércio e que não depende deles. Toda a suposição ainda é centrada no Ocidente, de que isso é apenas, sabe, vejam, eu tenho outros parceiros no Oriente, como uma forma de negociar o caminho de volta para o Ocidente. Eu estava destacando que no passado, os russos teriam feito isso. Eles teriam aceitado algumas sanções contra o Irã, teriam usado seu relacionamento com a China, quase como uma espécie de moeda, para negociar uma posição que garantisse à Rússia um assento à mesa na Europa. Mas esses dias terminaram em 2014. Essa foi a consequência da derrubada do governo na Ucrânia. E eu destaquei que, quando os russos assinaram o acordo do Power of Siberia 2, são 30 anos de fornecimento de gás do Ártico, que antes ia para a Europa, mas agora vai para a China. Isso não se trata de enviar sinais ao Ocidente de que podemos viver sem vocês. Eles estão se desvinculando. A economia deles está se reorientando para o leste. E os indianos são uma parte muito importante dessa constelação, porque não querem colocar todos os ovos na cesta chinesa. Porque nesse caso, você acaba com um sistema bipolar, os Estados Unidos e a China dominando. Então, se Rússia e Índia trabalham juntas, eles estão diversificando. Evitam toda essa dependência das duas maiores potências. E essa é a fórmula para um sistema multipolar, no qual eles não precisam se alinhar a blocos ou a nada do tipo. Sim, acho que até os indianos ainda veem parte disso por uma lente ocidental. Como se de alguma forma a Rússia ainda quisesse voltar ao G8, sabe, revivendo aqueles objetivos dos anos 1990. Mas isso acabou, está morto. As principais economias com as quais eles querem se integrar agora estão no Oriente. É apenas a realidade. Deixe-me só te fazer uma última pergunta, porém, porque li que houve um telefonema vazado sobre líderes europeus, você provavelmente viu, dizendo que precisamos ficar de olho no Zelensky, porque os americanos e os russos estão tramando algo. Eles vão se livrar dele. E bem, nas capitais da UERE, há muitos malucos. Mas sobre esse assunto, dá a impressão de que muitos dos esforços anticorrupção agora, não que sejam falsos, quero dizer, a liderança ucraniana sempre foi extremamente corrupta, também fazem parte de uma tentativa dos Estados Unidos de afastar Zelensky. Eu sei que se isso acontecer, é claro, o Reino Unido não se importaria em apoiar Zaluzhny. A Alemanha provavelmente preferiria Klitschko. Mas você vê os Estados Unidos trabalhando para, pelo menos, enfraquecer a posição de Zelensky como uma forma de viabilizar esse acordo de paz. Oh, absolutely. I think you're com certeza. Acho que você observou com muita perspicácia aquele vazamento sobre o escândalo de corrupção de 100 milhões de dólares. Como já discutimos antes, isso é troco. Estamos falando de bilhões de dólares.
De um total de 360 bilhões, as estimativas indicam que entre 50 e 100 bilhões foram desviados. E eu garanto que quando a investigação for finalmente concluída, haverá membros do Congresso dos Estados Unidos, tanto na Câmara quanto no Senado, que receberam milhões de dólares. Um senador recebeu cerca de 16 a 17 milhões, outro cerca de 23 milhões. Um é republicano, o outro é democrata. Então é corrupção bipartidária. Você acha que há alguma possibilidade de que Kaja Kallas esteja recebendo dinheiro por baixo dos panos do regime de Zelensky? Might be getting paid under the table by the Zelensky regime. Von der Leyen? Who else? A questão subjacente é, quem mais na União Europeia? E olha, Boris Johnson, ele já vem recebendo dinheiro de um dos seus amigos que estava lucrando com a guerra na Ucrânia. Então há muito dinheiro em jogo aqui. Quando isso vazou, interpretei como um sinal de que os Estados Unidos vão abandonar Zelensky. Porque quando você cria essa narrativa sobre corrupção na Ucrânia, você tira o ar do balão da ideia de que a Ucrânia está lutando pela liberdade, pela democracia e pelo modo de vida americano. De repente essa passa a ser a história e todo o ar sai daquele outro balão. E então Yermak se vai e Timur Mendik agora está se escondendo em Israel. E Zelensky, acho que ele é um homem morto andando agora. O teste será ver, ele sobrevive ou é eliminado. O problema com Zelensky é que você sabe, Putin deixou claro esta semana que Zelensky é um criminoso e ilegítimo, e que eles não vão negociar com um presidente ilegítimo. Bem, se Zaluzhny voltar e for simplesmente nomeado presidente, ele também será um presidente ilegítimo, a menos que sigam a ordem de sucessão constitucional descrita na Constituição ucraniana. Não estou totalmente familiarizado com isso, mas só se Zaluzhny for nomeado presidente, de acordo com a Constituição ucraniana, é que acho que os russos estariam dispostos a conversar com ele em negociações sérias. Mas a Rússia não vai recuar em devolver qualquer território que ocupa atualmente. E não vai recuar em sua exigência de que a Ucrânia não tenha nenhuma conexão ou vínculo com a OTAN e de que a OTAN saia de vez da Ucrânia. O tamanho das forças armadas ucranianas também precisa ser reduzido para que a Rússia não enfrente mais uma ameaça. E para aqueles que acham que esses são apenas pontos de negociação sobre os quais a Rússia eventualmente fará concessões, ela não vai fazer concessões sobre isso. Essas são exigências firmes. A Rússia não cedeu 1 milímetro desde que as apresentou pela primeira vez. Acho que isso fazia parte do que estava acontecendo na reunião que Witkoff e Jared Kushner tiveram com Vladimir Putin outro dia, que Putin estava explicando exatamente a posição russa para que eles pudessem voltar e comunicá-la novamente a Donald Trump. Acho que Trump agora está pronto para se distanciar da Ucrânia. Quero dizer, vimos algumas coisas concretas, como os vazamentos de informações sobre corrupção, e depois o Rubio não compareceu à reunião ministerial que aconteceu ontem ou anteontem, a primeira vez na história da reunião ministerial em que um secretário de Estado dos Estados não esteve presente. Há também relatos de Steve Bryan, ex-funcionário de defesa do governo Bush, um alto funcionário do Departamento de Defesa. Ele disse que toda a ajuda que já estava no pipeline para a Ucrânia foi cortada, interrompida. Então isso não vai adiante. À medida que os dias ficam mais sombrios, aproximando-se de 20 de dezembro, é uma boa metáfora para o que está acontecendo na Ucrânia. Está ficando cada vez mais escuro a cada dia que passa. Concordo. O problema de chamarmos Putin de ditador no Ocidente é que nos iludimos pensando que ele controla tudo. Mas mesmo que ele quisesse fazer algum tipo de grande concessão, isso limita o que ele realmente pode fazer. Porque há uma grande força política na Rússia agora, que se lembra de como em 2013, a Ucrânia e a Rússia apresentaram uma proposta à União Europeia para um acordo entre UE, Ucrânia e Rússia. Assim a Ucrânia não precisaria escolher. Os europeus disseram não, a Ucrânia não será uma ponte. Eles têm que escolher, nós ou eles.
E então, em 2014, depois de desestabilizar a Ucrânia, os europeus assinaram como garantes de um governo de unidade. Eles abandonaram isso nas primeiras 48 horas após derrubarem Yanukovych. E então, é claro, temos o Acordo de Minsk, que também foi uma farsa após a derrota em Debaltseve, minando ou essencialmente revertendo o resultado da eleição, o mandato de paz que Zelensky recebeu em 2019, sabotando as negociações de Istambul em 2022 e depois boicotando a diplomacia praticamente ao longo dos últimos 3 anos. Por quê? Imagine se, mais uma vez, Putin de repente dissesse: bem, desta vez teremos que confiar no Ocidente. A OTAN precisa ser confiável no acordo de paz. Não há como isso funcionar. A revolta dentro de Moscou seria grande demais. Ele se exporia não apenas como fraco, mas como tolo. Então acho que isso limita o que pode ser feito desta vez. Não, você tem razão. Ele não é o Charlie Brown. Você conhece as tirinhas do Charles Schulz, Charlie Brown? Sim, aquele com o cachorro. Snoopy. É Snoopy. E um dos memes nesse desenho era que a Lucy sempre incentivava o Charlie Brown. Aqui vem chutar a bola. E o Charlie Brown corria para tentar chutar. Não importa se estamos falando de futebol americano ou de futebol europeu, mundial. Toda vez que ele ia chutar a bola, ela atirava, ele chutava o ar e caía de costas. Certo, isso aconteceu com o Putin uma vez. Mas você tem razão, ele não vai deixar isso acontecer de novo. Então a Rússia já tomou sua decisão. E sabe, francamente, eles não estavam em posição militar antes de 2022 de lançar o que agora é chamado de Operação Militar Especial, apesar das provocações significativas do Ocidente ao longo dos 20 anos anteriores. Então a Rússia agora, ironicamente, superou o Ocidente em tecnologia militar, em armamentos disponíveis e em efetivo de tropas. Eles agora triplicaram o tamanho do exército dos Estados Unidos. Estão, acho, em cerca de 1,5 milhão. E fizeram tudo isso sem precisar se mobilizar totalmente para a guerra. Foi uma mobilização, e o restante por meio do serviço militar regular e de soldados contratados. Bem, muito obrigado por dedicar seu tempo. E para os ouvintes, por favor, confiram o site sonar21.com, que é o site de Larry Johnson, onde ele escreve excelentes artigos quase todos os dias. E também não se esqueçam de curtir e se inscrever para manter o canal ativo. Então, obrigado, Larry. E obrigado, Glenn. Hey, thank you, Glenn. It's always É sempre um prazer nos ver. Então,